Você sabe o que é recorrência? E sabe o que essa palavrinha pequena, um pouco complicada, pode te ajudar a você ir bem no Cartola FC? Eu tô aqui para tirar essa dúvida. Nessa rodada resolvi fazer um vídeo. Ao invés de fazer um vídeo de dicas, uma escalação de um time, resolvi mostrar para vocês duas posições muito interessantes para o Cartola, baseado em recorrência. Para quem não sabe, o significado literal da palavra recorrência tá aqui, ó. Recorrência, substantivo feminino, que quer dizer caráter do que é recorrente, retorno, repetição. O que isso quer dizer? O que acontece diversas vezes, o que se repete diversas vezes. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo. O que é recorrente? Em São Paulo é recorrente chover, ou seja, quase sempre tem chuva em São Paulo. Brincadeiras à parte, eu sou botafoguense, o que é recorrente acontecer? Botafoguense sofrer. Então, isso é recorrência. O que acontece que se repete algumas vezes em vários sentidos, em vários momentos, em várias situações. Como que você aplica isso ao Cartola FC e como que isso pode te ajudar? Simples. Cartola é ponto. Quem cede pontos recorrentes para cada posição? Lembrando, recorrência não é cruzamento de scouts. Recorrência é você achar um evento acontecendo diversas vezes, diversas rodadas, para que você consiga ter ali nomes um pouco diferentes e que estejam dentro dessa tua análise. Vamos para a análise da rodada 20 de recorrência de meias e atacantes, para que vocês possam entender o que é vantagem, o que não é vantagem, quais são os nomes que vocês podem escalar, que quase ninguém está olhando. Vamos lá? Vamos lá, galera. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que a gente faz lá na nossa mentoria, né? Lembrando que aqui no Pardal a gente é muito empenhado em fazer você analisar, em você entender os números e não ficar dependente de um time. Não que a gente não tenha time, a gente tá com uma performance muito boa, né? Lá acima de 70 pontos de média. Mas a gente fala o seguinte, existem 10 jogos por rodada e às vezes as escolhas são muito pessoais. Então as escolhas que eu faço no meu time são pensando numa situação. E você pode querer arriscar mais ou menos. O Cartola é isso. E para você arriscar, você tem que ter fundamento. Então como que você analisa meias e como você analisa atacante? Obviamente que cada um tem seu método, cada um tem sua forma de analisar isso da melhor forma. Aqui a gente desenvolveu uma metodologia com base em recorrência. Vamos lá, o que quer dizer recorrência? Para vocês entenderem aqui, nós temos uma tabelinha de atacante do lado esquerdo os times que jogam, né? Desse lado aqui os times que jogam em casa e do outro lado os times que jogam fora de casa, tá? Nessa rodada. O que quer dizer R4, R5, R4 total? Que quer dizer isso? Que percentuais são esses, verdade? Calma, eu vou te explicar, é mais simples do que você imagina. O que você acha para um atacante ou um meia? Eu sempre falo o seguinte, qual é aquela pontuação que te satisfaz, né? E que, de certa forma, você fala assim, mas pelo menos ainda fez X pontos, ainda tá tudo bem. Aqui, eu analiso da seguinte forma, se um atacante não for muito bem, mas me entregar pelo menos 5 pontos, eu não vejo que foi um grande erro a escalação desse atacante. Se um meia que eu escalo foi mais ou menos e entrega pelo menos 4 pontos, eu também posso falar que é satisfatório. Não é que eu estou satisfeito, mas não foi muito ruim, nem foi muito bem. Ou seja, eu não fiz 15 pontos, mas eu também não negativei. Então, o atacante a gente usa a partir de 5 pontos e meia a gente usa a partir de 4 pontos, tá? Então, o que quer dizer R4 ou R5? R4 é recorrência de 4 pontos, ou seja, em casa. Nos últimos 3 jogos, a gente está usando aqui os últimos 3 jogos que esse time jogou em casa. Quantos jogos, pelo menos um meia, um atacante, aqui no caso da primeira tabelinha, quantos jogos, pelo menos um atacante, fez ao menos 4 pontos? R5 casa é quantos jogos, pelo menos um atacante fez 5 pontos. R4 total e R5 total é a mesma coisa. A gente está buscando 4 pontos ou 5 pontos.
A diferença é que o total eu estou usando 5 jogos seguidos, ou seja, rodada 19, rodada 18, 17, 16 e 15. Não quer dizer que tenham 5 jogos. Por exemplo, São Paulo na rodada passada não jogou, então tem menos um jogo. Na mesma coisa acontece nas últimas 3 rodadas, casa e fora dos times, pode acontecer aí de ter uma diferença com relação a isso. Então eu vou trazer essa tabela para vocês entenderem, mostrar para vocês o que é vantagem, né? O que chama atenção, e também como apoio usando o Escala 10 para vocês analisarem e entenderem aquilo que eu estou falando. Vamos entender aqui, ó. O Atlético Paranaense nos últimos 3 jogos que fez em casa, 100% das vezes os atacantes que jogaram contra o Atlético Paranaense fizeram pelo menos 4 pontos. E em 67% das vezes, os atacantes que jogaram contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense jogando em casa, fizeram pelo menos 5 pontos. Quando a gente olha os últimos 5 jogos, 80% das vezes teve pelo menos um atacante fazendo ao menos 5 pontos. Ah, Pardal, o que isso adianta? Vou mostrar para vocês aqui usando o Escala 10. A gente estava falando de atacante, certo? Bom, deixa eu trocar aqui, né, para 3 jogos, estava com 5 jogos para a gente entender e vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá. Onde está o Atlético Paranaense aqui? Está aqui embaixo. Você vê que o Atlético Paranaense, se você for pegar isso, por isso que eu falo, estatística, números, nem sempre é aquilo que te mostram. Você tem que qualificar aquilo que você está analisando. Porque muitas das vezes você fala assim, não tem oportunidade alguma. O Atlético Paranaense cede muito pouco ponto para atacante. Só que você tem que pensar o seguinte, hoje nós temos 5 substituições. A posição que mais troca é atacante e meia. Então a pontuação geral para você fazer a média, ela vai ser mais baixa. Porque tem muito atacante que entra no fim de jogo. E aí não pontua tão bem. Então para você ter aqui um exemplo bem positivo sobre essa situação. Aqui o Atlético Paranaense cede em média 2,5 pontos. Se você pegasse aqui olhando, você fala assim, nunca que eu vou colocar um jogador que enfrenta o Atlético Paranaense. Quando a gente analisa a recorrência, lembrando lá que estava os 100%, vamos ver como que está essa recorrência para atacantes do Atlético Paranaense quando joga em casa. Ferreira, 10 pontos, acima de 4, acima de 5. Contra o Corinthians, Everaldo, 9,7, acima de 4 e acima de 5. E contra o Ceará, a gente teve o Leandro Carvalho com 4,8, acima de 4 e quase liberando os 5 pontos. Lembrando que no Ceará você tem o Vina, né? O Vina que joga como um atacante também. E aí eu não lembro quanto que é a pontuação do Vina nessa rodada 14, tá? Mas você vê que o Leandro Carvalho praticamente, né, quase chegou ali nos 5 pontos. Então você teve, Ferreira com 10, Everaldo com 9,7 e o Leandro Carvalho com 4,845. Quando a gente olha a recorrência de jogos seguidos, mais uma vez o Atlético Paranaense longe aqui dos times que mais cederam, né? Você vê que tem Botafogo, Flamengo, Galo, Inter, Atlético Paranaense está lá embaixo. Quando você olha a recorrência, lembra que era 80%. A gente está falando aqui, de 5 jogos, 80% corresponde a 4 jogos. Vamos ver quais foram os jogos aí que aconteceram? Abel Hernandes, 10,8. Everaldo, 9,7. Contra o Atlético Goianiense, Zé Roberto, 8,8. Contra o Grêmio, Ferreira, 10,7. E só contra o Sport, né, na rodada passada, que essa recorrência ela não se concretizou, porém, o Barça fez 2,3 e acabou tomando um cartão amarelo, ou seja, entraria aí mais 2,5 pontos, né? 2 do cartão amarelo e meio ponto da falta. O Barça terminaria, teoricamente, se não tivesse tomado esse cartão amarelo, com 4,8. Então, olha como é a recorrência, como eu estou falando, de pontuação cedida para o atacante que enfrenta o Atlético Paranaense. Lembrando, recorrência não quer dizer que o Atlético Paranaense ceda muitos pontos. Recorrência quer dizer que um evento ocorre diversas vezes. Ou seja, nos últimos 5 jogos seguidos, se não fosse essa falta
esse cartão amarelo que o Barça levou, o que aconteceria? 100% dos jogos, pelo menos um atacante que enfrentou o Atlético Paranaense nesses últimos 5 jogos faria acima de 4 pontos. E 80% dos jogos faria acima de 5 pontos. Quase 100%, já que o Barça faria ali uns 4,8. Então você tem uma oportunidade, você tem um potencial que, se você olhar de forma superficial os números, o que vai acontecer? Você não vai enxergar. Então, jogadores, atacantes que enfrentam o Atlético Paranaense, pelo menos um se dá bem, faz alguma coisa, faz um gol de assistência. Vamos analisar quais são os atacantes. Vamos lá. Abel Hernandes, centroavante. Everaldo, ponta. Zé Roberto, centroavante. Ferreira, centroavante. E o Leandro Bárcia, ele ali é meio que ponta, mas está jogando também avançado. Ou seja, geralmente os centroavantes que enfrentam o Atlético Paranaense costumam fazer pontuações com gols e assistências. Do outro lado, você tem que ver quem é que está provável para enfrentar aí o Atlético Paranaense, né? Geralmente o Fortaleza, quem está jogando de centroavante é o David, né? O Davi, não sei como que se pronuncia certinho, vem fazendo boas pontuações, né, ao longo dos jogos, sendo referência. Então acaba sendo uma boa opção para vocês, baseado na recorrência. Eu chamo esse tipo de recorrência, para vocês entenderem, deixa eu pegar aqui, de uma recorrência, olhando 5, né, 67/80, ou seja, 67% das vezes fez acima de 5 nos últimos 3 jogos fora de casa e 80% das vezes cedeu acima de 5 nos últimos 5 jogos seguidos. Beleza? Entenderam o que é a recorrência? Então agora vamos analisar os jogos. Quem que segue a linha de recorrência com relação a atacante para essa rodada? Dos mandantes, você tem algumas boas opções. Atlético Goianiense tem uma recorrência 67/40. O Inter tem uma recorrência 67/80. O Fluminense tem uma recorrência 67/60. E o Ceará tem uma recorrência 100/100. Ou seja, 2 times mandantes, aqueles que têm as maiores recorrências, né, olhando casa e total, seria o Atlético Paranaense com 67/80 e o Ceará com 100/100. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ceará para a gente entender isso que eu estou falando agora. O Ceará, também aqui, 2,4, você vê que está lá embaixo, você vê que é importante você ver essas coisas. O que acontece contra o Ceará? Vamos lá. Rodrigo Muniz, 7,9. Léo Natel, 9,4. Aqui só tem 2 jogos. Lembrando que geralmente são 3. Aqui só tem 2. Então, vamos colocar aqui 5 jogos para a gente ver se tem mais recorrência com relação ao Ceará. Vamos lá. Rodrigo Muniz, 7,9. Léo Natel, 9,4. Rafael Moura, 5,9. Então, os últimos 5 jogos se contaram recorrência de 100%. Contra o Flamengo, que aí deu uma segurada, os atacantes não fizeram nada, né? Que foi um jogo sem gols lá. Mesmo assim, Michael fez quase 4 pontos, tá? Então, na recorrência ali dos últimos 3, está batendo. Vamos na recorrência dos últimos 5, para a gente entender esses 100%? Cadê? Vamos pegar aqui, lá embaixo também. Vamos lá. Contra o Ceará, Babi, 9,3. Contra o Curitiba, Rodrigo Muniz, 7,9. Contra o Fluminense, Fred 4,8, Luiz Henrique 8,5. E contra o Corinthians, 9,4. Ou seja, nos últimos jogos aí que fez, conforme a nossa recorrência, o Ceará cedeu 100% de vezes, pelo menos para um atacante, acima de 4 pontos, acima de 5 pontos. E também nos últimos 5 jogos que fez seguidos, também cedeu acima de 4 pontos e acima de 5 pontos. Claro que a gente está olhando uma tendência, você tem que analisar o jogo, né? Então, será que vale a pena você arriscar ou não nessas recorrências? Geralmente vem acontecendo, vem batendo. Então, no CAP, contra o CAP, você tem lá o Davi, que pode ser uma ótima opção para vocês. E contra o Ceará e Sport, você tem ali o Bárcia, né? Que pode fazer uma diferença interessante. Vamos analisar o lado dos visitantes. Lado do visitante você já tem uma recorrência um pouco maior. Você tem Palmeiras com uma recorrência 100/60.
Curitiba, com uma recorrência 100/80. Recorrência de 67/80, Santos e Flamengo. Você vê que o time do Flamengo vem também recorrentemente, né, nos últimos jogos, pelo menos um atacante fazendo acima de 5 pontos. Grêmio com 67/80 e Sport com 100/60. Se for olhar 4 pontos, 100/80%. Então você tem boas opções aqui. Vamos lá. Palmeiras. Palmeiras está numa melhor fase. Se a gente for fazer uma qualificação desse jogo, o Vasco não vem cedendo tanto, né? Mas nos últimos jogos aqui já deu uma diferençazinha e já vem batendo. Isso jogando em casa. Então, teoricamente, o Vasco não cede. Pela recorrência, um atacante do Palmeiras não seria interessante. Porém, um atacante do Vasco poderia ser interessante. Só que a gente sabe que o Vasco está num momento de transição. Esse técnico do Vasco, ele é um pouco mais retranqueiro. Vamos ver se essa recorrência bate, né? Dado que o Palmeiras está numa fase muito, muito melhor. Acredito até que possa realmente acontecer um gol. Então esse jogo aqui a gente já elimina, né? Dado a análise qualitativa que a gente faz dos números. Curitiba e Inter, super interessante. O Curitiba vem realmente cedendo essas pontuações para atacante. A recorrência é extremamente alta, 100/80, é uma recorrência alta, né? E do lado do Inter, você tem jogadores interessantes. O problema é, o Inter vai sem o Galhardo. Quem acreditar no ataque do Inter para essa rodada? Então vocês têm que ver se vale a pena você colocar o Abel Hernandes. Por quê? A recorrência está dizendo ali, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver qual é geralmente o atacante do Curitiba, né? Contra quem joga contra o Curitiba que pode ir bem. Deixa eu pegar aqui. Curitiba. Vamos lá. Léo Chu, 5.2. Joga na esquerda. Clebão fez 3.8. Quase 4. Contra o Palmeiras, Veron, 10.4. Joga na esquerda. Rony, 4.3. Jogando na direita. E contra o Grêmio, você vê o Luiz Fernando, ponta direita, e o PP, ponta esquerda, fazendo 7.9. Ou seja, os pontas que jogam contra o Coritiba vêm cedendo de forma... vem conquistando de forma recorrente essa pontuação acima de 5, acima de 4. Pardal, tem ponta esquerda no Inter? Tem, só que é um meia, é o Patrick. O Patrick joga mais avançado, né? O Patrick joga mais por ali. Então vocês têm que sempre fazer esse quali, por isso que eu uso essa tabela de recorrência com a ajuda do Escala 10 para saber qual é, né, para onde, para que lado que se aplica o jogador, né, para que lado que você consegue enxergar esse potencial. Então, ó, Inter, Patrick aqui com grande potencial. Santos vem cedendo, também você tem que analisar se vale a pena você colocar um Claudinho, se vale a pena colocar um Ítalo, é um time que vem cedendo. Flamengo, 67/80, a gente já está acostumado com esse potencial do Flamengo, né? O Flamengo vem tomando gols, então o Keno pode ser aí um nome interessante, óbvio que tem que ver, analisando ali qual é o lado que cede mais. Grêmio também vem cedendo, então tanto do lado do Fluminense quanto do lado do Grêmio tem recorrências interessantes, né? Fluminense com 67/60 ou 100/80, pelo menos 4 pontos os atacantes fazem. Então, se você quiser colocar aqui um atacante que enfrenta o Fluminense, provavelmente de pontuações básicas, ele vai bem. Então, quem se encaixa um pouco nessa questão aí de pontuação básica do Grêmio é o PP, né? E o Ceará contra o Sport, recorrência de ambos os lados. De um lado, o Léo Barça, do outro lado, você tem que ver se vale a pena você colocar. Não sei se o Bergson vai para esse jogo, mas o Vina é um jogador interessante, tá? E para meia, Pardal, como que a gente olha aqui? Mesma coisa, mesma situação. Vamos analisar agora os meias. Já vimos ali os atacantes, vamos analisar os meias. Meia que chama atenção. Meias que enfrentam o Atlético Goianiense. 100/80. Vamos dar uma olhadinha lá nesses números para a gente entender? Vamos lá. Meias... Vou botar aqui, últimos 3 jogos. Atlético Goianiense. Quais são os meias que vem vindo bem? Zé Rafael, 6.8. Nicão, com 7. E Bruno Tubarão, com 6. Nicão e Bruno Tubarão jogam mais na esquerda. O Zé Rafael, ele também tende a cair mais na esquerda, mas ele está jogando um pouco atrás. O que o Zé Rafael acabou indo bem?
com desarme. Lembrando que esses meias são meias avançados, então a recorrência acaba não sendo muito de meia clássico, e sim mais de ponta. O Zé Rafael talvez equilibre. Porém, o Atlético Goianiense também não está aqui nessa tabelinha, mas também tem uma recorrência muito grande para volantes. Por isso que o Zé Rafael entrou um pouco nesse nível. Então, volantes que enfrentam o Atlético Goianiense ou esses meias mais de ponta têm se dado bem. Se você pegar contra o... se você olhar os atacantes aqui, ó, vamos ver aqui para vocês entenderem. Se você pegar os atacantes, ó, olha o Wesley quanto fez, 13.5, justamente qual lado que o Wesley estava jogando, no lado esquerdo, né? Na verdade, ele e o Rony o troca o tempo todo, mais o Wesley também caindo como ponta. Então, você vê que tem uma recorrência muito grande. Então, a gente tem que agora achar quem é esse jogador do Corinthians que joga mais ou menos ali. Nas últimas escalações, quem fez ali esse lado esquerdo foi o Otero. Então, o Otero, para essa rodada, acaba tendo um potencial dado a recorrência. Dos outros times, as recorrências são muito baixas, né? Você vê 67/60, do Bragantino 67/60, dos times de casa. Já os times que jogam fora de casa, você já tem uma recorrência um pouco maior. Você vê Fortaleza, uma recorrência alta, né? 100% nos últimos jogos jogando fora, tanto para 4 e para 5 pontos. Nos jogos totais já cai um pouquinho, aí tem que analisar para ver se é uma tendência dos últimos jogos que estão acontecendo ou não, tá? Do Goiás, você tem 67/50, é uma recorrência também interessante, né? Então, os meias que enfrentam o Goiás geralmente estão tendo essa pontuação pelo menos na casa de 4, 5 pontos. Palmeiras, 67/80, pode ser que o Benítez nesse jogo aqui faça alguma coisa. Santos, 67/60, Flamengo, 67/60, e aí entra o Botafogo com 100/75, ou seja, praticamente todos os jogos, os últimos jogos que o Botafogo fez jogando fora de casa e também os seguidos, o Botafogo cedeu aí pelo menos 4 ou 5 pontos para meias, tá? Então é interessante vocês terem isso na cabeça. E o Sport na casa de 67/40, tá? Então assim, analisem bem essa tabelinha de recorrência para vocês entenderem, né? Então, teoricamente aqui, um atacante do Inter valeria a pena, um atacante do Ceará valeria muito a pena, ou um meia do Ceará valeria muito a pena. Se a gente for olhar pura e unicamente só recorrência, um atacante do Flamengo talvez não fosse uma boa, porém o Pedro está numa fase boa, é referência, talvez valha a pena. Já do lado do Flamengo, você tem uma recorrência de 67/80, ou seja, um atacante do Galo é bem-vindo. Goiás, 67% dos jogos que jogou fora, um atacante fez acima de 5. E só não fez mais porque dentro desses 3 jogos aí está o jogo do Botafogo, onde o Botafogo foi superior, mas os atacantes erraram muito. Então você também tem que fazer esse quadro, você tem que entender qual é o jogo. Por exemplo, o Goiás pegou um time mais forte, mais fraco, porque não adianta você olhar os números de forma crua e pura e achar que isso daí vai dar certo, tá? Então você tem que analisar também o jogo. Dos últimos 3 jogos. Vamos aqui só pra gente finalizar com o Goiás, que eu acho que é interessante, né? Que talvez seja o que todo mundo tá dobrando, né, tal. O Goiás... se você pegar aqui os últimos jogos, ó, o Ítalo teve gol, Claudinho também fez gol. Aí aqui contra o Botafogo, você não bateu a recorrência, mas o Botafogo teve muita oportunidade, né? É que realmente desperdiçou. Babi não jogou, né? Enfim, o Pedro Raul chutava para onde o nariz apontava. E contra o Galo você vê tanto o Marrone quanto o Keno, quanto o Sávio fazendo boas pontuações. Então o Goiás, quando pegou times mais fortes ou times que aproveitaram bem essa questão, que foi o Bragantino e o Galo, o Goiás cedeu essa recorrência, tá? Então, por isso que é muito interessante vocês pensarem nesse ataque do São Paulo e também no meio, porque no meio você tem 67/50 e é a mesma coisa, né? Pegou um Botafogo que não fez muita coisa. Então é interessante vocês analisarem exatamente essa tabelinha para vocês acharem os nomes, tá? Espero que vocês gostem, espero que tenha sido produtivo esse vídeo, tá? E espero que todos
achem aí as melhores opções para rodada. Ficou um pouquinho longo porque acaba que a gente analisa, né? Então não é aquele vídeo padrão de 15 minutos, né? Falando de escalação, quem a gente escala, quem a gente coloca. É um vídeo para você analisar e estudar, tá? Que é o que a gente faz dentro do nosso plano de mentoria. Aquele abraço e muita boa sorte nessa rodada que abre o turno. Espero que você consiga atingir os seus objetivos.